Gravando. Vou começar animado, não se assuste nem ria. Deixa eu rir logo. Não, então. sorria. É isso aí, então, podcast Convergente. Não, é Convergente Podcast, né? É isso aí, ok. Opa! É isso aí, Convergência Podcast começando agora aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre adoração, a história da adoração no Brasil e no mundo. Para você que chegou hoje e acha que Maverick é o que tem de melhor no mundo, você agora vai ter um momento glorioso de aprender um pouco sobre o que Deus fez nas nações e na nossa nação, a respeito da adoração, do movimento de adoração. O tal do worship é de Deus ou não é de Deus, né? Nem sei. Está começando agora mais um episódio do Convergência Podcast. E para tentar entender um pouco mais sobre isso, eu não vou inventar a história, né? Eu vou conversar com meu amigo Esdras Neves. Seja bem-vindo. Como tu estás, corazón? Estou bem. Está bem? Vamos gravar em espanhol. Como está a família? Está bem, minha família. É? Gente, pra quem não sabe, o Esdras é nosso ministro de louvor do Convergência. É. Compositor. Falar mais perto do microfone? Eu? Sim, senhor. Ah, não, o Esdras. Não, você, por favor, não. Os dois. E aí, me conta, Esdras, como é que você tá? Conta pras pessoas quem você é, o que você faz. Faz quanto tempo que você tá em Montemor? Estou em Montemor há 7 anos. 2015, né? Que eu vim. Tô liderando o Ministério de Louvor, de Adoração, treinando os músicos, inspirando os músicos. Mas por que você tá treinando os músicos e não os músicos? De onde você vem? Conta de onde é que você vem. Eu sou de Campos, dos Goitacazes. Ah, não é de Rio Campos? de Janeiro, Não é? Campos. Ah, Rio. Campos, dos Ah, você é do Rio? Goitacazes, Rio de Janeiro. Você fala 12, Não. Você fala no leão. Caso, não falo 12 nem nasci. mas fala leão. Jesus. E mulher. Mulher sai de vez em quando. Deus. Deus, Jesus. Jesus. Ô, Jesus, vem Sai. com mais Mas, de Deus. mas nasci, não. Nasci, não. Não. Eu não nasci. Eu nasci. Tinha 12 dias de néfito nascido. Entendi. Exato. Entendi. Muito bom. Então, assim, Carolina, como é que você está? Estou muito bem animada com essa conversa, que faz tempo que a gente tinha combinado de falar sobre Claro. isso, né, Esdras? Pensamos em gravar um curso sobre esse assunto. Então, estou muito animada. E, na verdade, eu tô aqui para aprender mesmo com Esdras. Essa questão é um pouquinho de história da igreja misturado com história da música, né? É sempre a Carol querendo puxar as paradas dela, que é mais fácil, né? Uhum. E recente. Mas é verdade, né? Pior que eu não tô mentindo, né? Mas tá bem misturado mesmo. Né? Mas antes da gente começar, eu queria até aproveitar e fazer um aviso sobre o Convergência Music, né? Pessoal que quer conhecer as músicas do Esdras, você já gravou quantas músicas? Acho que 2 minhas, assim, né? Quem é esse? Quem é esse homem? Tudo que eu preciso. Essas são as minhas gravadas, né? Tudo que eu preciso é com a Inayá também. Isso. A autoria, né? Da canção. Então você quer conhecer Mas um tem o EP pouquinho do inteiro que você trabalho do gravou Esdras? junto, não é todinho, né? Gravei É. tocando, né? Convergência Music no Spotify ou aqui no YouTube. A gente falou nos últimos episódios também sobre os últimos lançamentos. Tudo que eu Isso. preciso é recente, é uma música recente é. que você gravou, né? Então você pode acessar lá no Spotify e outras plataformas de streaming. Convergência Music. Muito bom. Muito Vamos muito começar? bom. Vamos começar. Se a gente fosse sentar com alguém que tá chegando agora para conversar sobre adoração, a gente tem no Brasil hoje uma vamos dizer assim, extremos, ou na verdade não são nem extremos, né? São desenvolvimentos posteriores de coisas que começaram há um certo tempo e que no Brasil hoje elas estão um tanto quanto caricatas, né? Então, eu vejo, por exemplo, tem aquela página que eu gosto muito, que é o Worship Fails, né? Worship Fails, manda um abraço pros meninos, eles são muito joia. Nossa, eles são muito queridos. Alegram o nosso Já dias. estudaram com o irmão que coordena a página, já estudou comigo lá no Michel, lá na comunidade lá. Bom, então lá na página do Worship Fails, você vê que tem, assim, várias vezes fala sobre o tal do worship.
né? O que é worship, para quem não sabe? Isso, e aí, o que acontece? Eu costumo falar que existe uma diferença do worship e do worship. O worship é com U e com E no fim e com um X, né? O worship, que é uma depravação, é uma... Eu não sei como é que poderia se dizer, mas é basicamente um dos posteriores momentos de algo que começou há muito tempo atrás, de maneira positiva, e que hoje existem ramos, linhas de um movimento de adoração no Brasil e no mundo, e que, infelizmente, existem aqueles que entraram no meio do caminho quando a coisa estava no hype, quando a coisa estava alta, e usaram disso para fazer disso parte da empresa do gospel, parte do coisa do comércio e da loucura dessa engronha que dizem que é igreja e não é igreja. Então, quando a gente vê muita gente reagindo a isso, né? Que é música só de 2 notas, é música que fica só repetindo a mesma frase. E eu entendo que, de fato, é muito chato esse tipo de música sem Deus estar movendo e sem toda uma cultura desenvolvida por detrás. Realmente... Sem realidade, né? Eu acho que você já participou de reunião de culto de alguém que forçou a barra no espontâneo, forçou a barra de parecer que tinha unção. E isso deve ser, assim, uma coisa terrível, né? Eu prefiro muito mais o cara cantar os hinos antigos, por exemplo, do que isso, né? Só que isso é uma caricatura, é um exagero, é uma distorção de uma coisa muito boa. E eu acho que para as pessoas entenderem o que é o muito bom e conseguir discernir a palha do trigo, discernir a areia do ouro, precisava a gente talvez, além de falar de princípios bíblicos, né, falar um pouco da história da coisa em si, entre nós, no Brasil e no mundo. Então, por isso que a gente tem você aqui hoje. A gente queria te ouvir e a gente vai contribuindo, perguntando um pouco mais. Na verdade, te perguntar, quantos anos você tá, Esdras? 4.4, né? 4.4. Gente, a gente trouxe o Esdras aqui porque ele é um baúzinho de história, entendeu? Sabe aquele cara da igreja que conhece um monte de história, sabe de onde vem? Sabe aquelas músicas que você ouve, músicas que a gente curte, ou até influências musicais, você fala assim, nossa, isso aqui é legal, mas não sei como é que chegou. O Esdras sabe. Então, por isso que a gente trouxe aqui pra abrir esse baúzinho aí da história. Já pedi até pra ele abrir o Spotify, né? Porque às vezes a gente pode ouvir umas canções aí. Mas bora, Esdras. De onde a gente parte? Nossa, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é começar pela década de 60. Legal. O avivamento que teve entre os hippies na década de 60, que a gente conhece como Jesus Movement ou Jesus People, né? Inclusive vai sair um filme, a gente falou no... Vai sair um filme agora, né? Com o cara do The Chosen. Com o ator do The Chosen e tal. Então, assim, quando eu penso em música de adoração contemporânea, minha mente volta para esse momento histórico, né? Desse avivamento. Que foi lá que converteram os primeiros roqueiros, não é isso? Isso. E que é de lá, é isso que eu ia te perguntar. Isso. É isso que eu sei, mas não sei se é isso mesmo. Que lá que começou as bandas. Isso. Ou seja, então, não tinha banda na igreja. Muitos viciados em drogas, né? Hippies, e dentre esses muitos músicos, cantores, músicos, que tinham suas bandas de rock. A gente falou esses dias aqui, foi lá que converteu o Larry Norman? Provavelmente. Entendi. Provavelmente. Que é o roqueiro. É um dos, né? Aquele também, o Resurrection Band, foi lá também que eles começaram, né? Pelo que até onde eu sei, sim. Né? Glenn Kaiser, Resurrection Band, Larry Norman, né? Keith Green, que eu acho que talvez o mais conhecido. Tem um que tá vindo aqui na minha mente, mas não vou lembrar agora, que é um baita guitarrista, compositor também. Phil alguma coisa, não lembro o sobrenome dele. Phil Wickman, tô brincando. Não é o Wickman, é outro. Não é Phil Keaggy. Phil Keaggy. Phil Keaggy, Phil Keaggy. Ele era o quê? Ele era um desses hippies, né, e guitarrista e tal. Tinha uma banda chamada Acts 2. Ó, que legal. Né, e é um baita guitarrista. Quem quiser procurar assim, as coisas dele, bem legal. E,
Calvary Chapel, né? Era a igreja que foi recebendo essa galera toda que se converteu. Calvary Chapel, para quem não sabe, era uma igreja liderada por um pastor chamado Chuck Smith. É uma igreja que existe até hoje, né? Costa Mesa, né? Isso, Costa Mesa. E era uma igreja que basicamente a maneira que ela era conhecida, e é conhecida até hoje, é uma igreja que preza por uma pregação bíblica, uma pregação expositiva, verse by verse, ensinando a Bíblia. E o Chuck Smith tinha esse estilo bem calmo, né, de ministrar. E aí a galera começou a ir para a igreja do Chuck Smith, né? Então aí aí teve alguns não foram muito recebidos, né? Teve alguns problemas, fedia assim, muito, tal. sujava o carpete. Imagina, os caras tudo hippie, né? Bom, enfim, mas se converteram e esses músicos, a princípio, o que eles começaram a fazer foi tocar os hinos clássicos, os hinos antigos, com os seus instrumentos, com a sua instrumentação, né, de banda de rock, né, guitarra, baixo, bateria. Então, esses instrumentos especificamente, essa formação básica de banda de rock, de música pop, né, guitarra, baixo, bateria, sintetizador, piano elétrico e tal, começou a ser usado nessa época, né? E fazendo versões dos hinos tradicionais. E parece que tem também aquele estilo tocar música de roda ao redor da fogueira com violão. Sim, tinha isso também. Meio acústico. Folk, né? A influência do folk, total. Eu lembro que eu vi um vídeo com o rapaz lá que liderava o Jesus Movement, o Lonnie Frisbee. E eles tocando violão numa entrevista com a Kathryn Kuhlman. É verdade. Sim, no estúdio. Então é bem violão a coisa assim. Sim, bem acústica. Que é da onde vem do folk, né? Que é da onde vem esse lance de liderar a adoração com o violão, né? Com o violão, né? Uma coisa acústica e tal. Então, assim, começou assim, com essas versões de hinos, mas logo deu um passo seguinte que foi das composições autorais, né? As composições próprias, né? E aí, um tempo depois, entra o John Wimber na história, né? Assim, um tempo depois, talvez eu esteja pulando alguns anos, mas... Não, porque foi quando eles foram, tá certo, essa né? sequência, porque quando eles vão pra Calvary e tem alguma coisa, alguma relação do John Wimber com o Chuck Smith. Com o Chuck Smith. Só que o Chuck Smith, ele era da Calvary e, se eu não me engano, o John Wimber era dos... que o seu João era? Quaker. É mesmo? Ele era Quaker? Eu não sabia disso. Ele tinha uma igreja Quaker. Olha, e ele teve uma experiência... Isso é interessante ser relembrado. Aí ele teve uma experiência com Deus, né? Deus falou com ele assim, você jamais congregaria na igreja que você é pastor, né? Uau. Ele falou, nossa, real. Então, foi nesse período aí que o Wimber recebeu... Eu não sei exatamente por que os caras não estavam na reunião de estudo do Chuck Smith, mas o John Wimber orou. Um dia a gente pode contar, né? Mas Kefir é o seguinte, aqui podcast é igual kefir. Quanto mais você faz mais surgem 10 para fazer. Sim. Então agora multiplicando. Exatamente, acabou de surgir mais um podcast. John Wimber e o movimento da Vineyard. Movement. Mas a gente vai tratar um pouco disso aqui, né? Então o Wimber, ele orou dizendo, Deus, eu quero então que minha igreja seja aberta, o que o senhor quiser fazer, eu tô aberto e tal. E aí ele recebeu um contato, eu não sei se foi direto do Lonnie Frisbee ou alguém intermediando, sobre ele pregar na igreja do Wimber, e o Wimber disse, não, jamais. Só que aí o Espírito Santo falou com ele, não, isso aí é a resposta àquela oração que você fez de deixar eu mover. Aí ele chamou o Lonnie Frisbee e foi todos os outros hippies junto. E aí o Lonnie pregou normal, tranquilo. Só que aí, então ele falou, nossa, o que eu tava pensando? Eu tava preocupado, certo? Porque pensou alguma coisa lá do Chuck Smith. Sim, porque o Chuck Smith era sensacionista ou algo do tipo assim. Tinha essa parada aí, por isso que também não rolou lá. E aí o Lonnie terminou de pregar, olha, e o Joey me falou, perfeito, não tem problema nenhum. Aí diz que quando ele termina de pregar, o Lonnie fala, agora Espírito Santo, vem e arrebenta esse lugar, Deus. E
Nossa, aí começa a acontecer um mover. E aconteceu, assim, né? E aí metade da igreja vai embora, né? Odiando o mover, e Deus ficou lá e o John. E aí começou o Vineyard, assim. Não foi tão simples assim, né? Mas começou a Vineyard, né? Por aí. E muitos desses músicos migraram para o movimento Vineyard, né? Então tinha uma abertura pra música, assim, muito forte, né? No movimento. O John Wimber era músico, né? Pianista de jazz. Foi produtor de quem? Dos Beatles, né? O Tem quê? essa história. Sim, ele trabalhou com os Beatles. Sei bem, assim. Mas... E ele percebeu, há uns anos atrás, lendo material sobre o início da Vineyard, né, tal, sobre música de adoração, ele percebeu o fenômeno que foi os Beatles para a música pop, né, para a cultura pop, né, em geral, né. A influência, o engajamento que isso trouxe na cultura, né. Sim. Então ele percebeu que... E era uma música simples, né. Os Beatles, eu considero assim, eles não eram músicos virtuosos. Eram músicos talentosos. Virtuoso no sentido que não fica mostrando virtuosidade na execução. Isso, executando seus instrumentos tipo 1000 notas por minuto, assim. Era uma coisa muito voltada para composição, timbres e tal. E as letras, melodias e tal, né? Então, isso afetou a cultura pop. A cultura pop, depois dos Beatles, foi outra, né? Então, ele percebeu isso. Então, ele viu que nisso aí tinha algo que seria importante a música de adoração da igreja ter, que era ser o quê? Ser uma música que falasse a sua geração, né? Que trouxesse engajamento com a sua geração, né? Então, basicamente, sim, a música de adoração contemporânea deve muito ao movimento Vineyard e ao John Wimber, né? Ter percebido isso e ter aberto esse espaço, né? Que é o formato, basicamente, uma pessoa tocando violão, outra baixo, outra guitarra, bateria, teclado. Basicamente isso. E canções simples, canções melodicamente fáceis de aprender, com letras bíblicas. Lógico que ele prezava por isso. Cantar mas fáceis é um também, estilo né? de música que você canta uma vez, na segunda você já aprendeu. já aprendeu, né? E a estrutura de composição da canção, pop, né? Introdução, verso, pré-coro, coro, segundo verso, talvez uma ponte. Essa semana eu tava ouvindo algumas canções daquela playlist acústica que eu mandei pra você, que é só Vineyard. E tinha algumas canções que eu não tocava assim há algum tempo. Então eu fui tirar de novo, reaprender as canções. Eu olhei a estrutura assim das 3 canções. Muito simples. Verso, refrão e verso. Só isso. E é muito então, bom. Muito fáceis de aprender, bíblicas, né? Então, assim, a gente vê na história da música cristã, então, década de 60, essa influência do movimento hippie cristão, vamos colocar assim, né? Porque eram hippies que converteram. E converteram de verdade, né? Sim. Eu comentei até no episódio passado sobre avivamento que o Billy Graham, ele testificou que era um movimento de Deus. Sim. Não era só arruaça, não era só coisa de jovem. Não, sim. Realmente Deus estava movendo, o Espírito Santo estava movendo, e isso acabou influenciando a música, né? Sim. Então pensa no folk, movimento hippie, Beatles, John Wimber. Quando falo do folk, não tem como não falar de Bob Dylan, né? Que foi uma influência muito grande também, tanto para a cultura pop da época quanto para os Beatles, né? Então, algumas figuras bem importantes, assim. Né? Eu lembro de ler no livro sobre as coffee houses, né? Que eles começaram a se reunir nos cafés. Sim. E ia tocar. Sim. Então é agora que a gente vai ver a banda subindo no palco. Seria isso? Sim. Eu lembro que tem alguns CDs que era Vineyard Café, né? Que era bem esse clima, assim. Só que era isso moderno, né? Mas é nesse clima de música acústica que você pode tocar no café. Sim. E que depois foi pro altar da igreja. E ainda não é a gente não tá falando do rockstar, né? Aquele show. Não, mas não tinha isso. Só pra galera entender. É uma coisa muito mais acústica, mais leve. Leve, lógico, com o tempo, instrumentos elétricos e tal. Mas é que tá a parada. Até uma coisa que eu lembrei semana passada, dando aula lá no CPP. Se você pegar qualquer CD da Vineyard, vai ter uma frasezinha escrita embaixo. Eu não lembro se na frente ou atrás, acho que na frente. Music from church to church. Música da igreja para a igreja. Em outras palavras, música congregacional. Congregacional não é estilo, Não né? é estilo.
música congregacional no sentido de para o povo cantar, feita pelo povo de Deus, para o povo legal. de Deus, ministrar a Deus. Congregacional, coletiva. Não é solo, não é... Não é um solo, uma participação especial, não tem a Não é uma ver apresentação, não né? tem a ver com música gospel no sentido de gospel como um estilo, uma seção do mercado fonográfico. Aham. É música de adoração. Muito feita legal. por pessoas, o povo de Deus, para serem cantados pelo povo de Deus. É. E por isso isso que a Vineyard tem de prezar pela simplicidade das canções, das melodias, para que a vovó de 80 anos consiga cantar e as crianças consigam cantar. Né? Legal. É muito Essa legal. é uma marca bem legal. Forte da Vineyard. E aí, década de 60, mais alguma coisa? Acho que em termos de música de adoração, o que eu, pelo menos que eu lembro, assim, é isso, assim. O início disso, né? Acho que 70, talvez. 70 a gente tem o quê? Desenvolvimento mais disso, né? Um desenvolvimento maior disso. Não vou saber lembrar coisas tão específicas assim, mas acho que um desenvolvimento disso aí, né? 70. Quais bandas que a gente vai começar a ver agora, 70, 80? Que influenciaram? Tem tantos, né? O Rez, ele vai desenvolver uma espécie de... Como é que eu vou dizer? De discipulado. Quem é o Rez? Resurrection Band. Que é do Glenn Kaiser. Acho que o Phil Keaggy era o guitarrista, não é? Não é, eu acho que... Não, Fala um pouquinho Glenn sobre eles, eu Kaiser, não né? conheço, eu não sei nada, absolutamente Não, é nada. uma banda de rock, né? Pode Americana? botar? Pode botar? Pode, americana. pode. Que os caras são resultado desse avivamento, né? É tipo uma segunda geração É. do que foi no Jesus Movement. Eu não sei assim, se é tanto pro lado de louvor e adoração. Não, era o Glenn, ele vai pro lado do rock and roll, né? O rock and roll talvez seja uma pegada mais evangelística. E é engraçado pensar, no Brasil também teve isso, né? Os primeiros roqueiros cristãos, né? As primeiras bandas que usaram instrumento assim. Sim. E como era difícil se impor, né? Não, Porque era totalmente rejeitado. Tem igreja que até hoje bateria é pecado e tal, né? Quando a gente pensa nesses caras aí, nossa, tem que falar de Logos, vencedores por Cristo, né? Aham, no Brasil, é verdade. Eles foram os Porque primeiros. foram os primeiros a usar essa instrumentação que o movimento Vineyard lá atrás começou a usar, né? O Brasil acabou sendo influenciado também. Então, nesse caso aí, seria mais um desenvolvimento da música em si, né, Esdras? Do Rez aí. Eu vejo o Resurrection Band, o Rez, mais como um lado evangelístico, assim, resultado. Que é da onde vai vir depois tipo, as bandas de rock tipo heavy metal que a tipo gente... Petra, as coisas que vieram depois lá fora, assim, né? Striper. Aham. Mas isso aí, esses caras são o quê? Década de 70? 60, 70, né? É mesmo? Antigão, então. Quero achar os mais antigos do Rez. O próprio Keith Green, né? Acho que tinha uma veia evangelística muito forte. verdade. É verdade, é verdade. Fala sobre o Keith Green. Qual que seria o impacto dele na música? Qual que seria o impacto do Keith Green na música? Na adoração. Olha, esse aqui é de 81, o mais antigo que eu consegui. Tá? Parada bem hard rock, assim, né? Mas não tocava nas igrejas, necessariamente. Não, era uma parada mais evangelística, Evangelística né? pra fora, né? Nossa, bem rock. Já é um bem desenvolvimento, né, do que aconteceu lá atrás. Muito bom. Bom, o Keith Green é isso, assim, eu encaro ele muito mais como um líder de adoração evangelístico / profético, assim, né? Eu não era vejo congregacional, não era pra igreja. Congregacional, não, assim, eu vejo um cara achei pra fora, né? Achei um de 72, o Larry Norman. Larry Norman. O lourão, né? Lourão, cabelo comprido. Lembra, vê que uma vibe meio Keith Green, né? Nos livros que eu li, ele é considerado o primeiro roqueiro cristão. Né?
You took me off the shelf. You told my name to me and taught me what to do. Cara, esse totalmente quente, cara. Que é isso? Keith Esse Brasil Green. precisa. Que mais? Depois do Keith Green. Assim, é o que eu tô falando. Eu vejo esses caras meio com uma linha meio paralela, assim. Sim. Que foi resultado, Faz sentido. mas é uma parada mais evangelística, Tá mais pra fora. assim, mais pra fora, né? Do que Eu congregacional. não encaro muito como música de adoração. Assim. Década de 80. Acho que a Vintage ainda, né? Tá Desenvolvendo muito mais. forte e tal. Eu não sei se a Integrity Music e a Hosanna Music começaram antes da década de 80, assim. Não vou saber dizer exatamente. Mas essa gravadora, a Hosanna Music ou Integrity Music, exerceu um papel bem importante também, né? Sim. Talvez década de 80, década de 90, o Ron Kenoly, aquele álbum God's Able. Acho que muita gente Deixa eu voltar um pouquinho. ouviu, assistiu os vídeos, foi muito Álbuns da, influenciado, né? álbuns da Vineyard. O que você achou aí? O Second Atos 2 lá que você falou, chama... o nome é Second Chapter of Acts. Isso, é isso aí. Isso, né? Segundo capítulo de Atos. E a band Called David. A banda chamada Davi. Yahweh. Uma banda chamada Davi. Ao vivo aí? Ao vivo. Emmanuel has come to dwell within us. The Son of God's only Son is Jesus. O que você vê aqui? Morning Star. As influências total aí. Que, pô, agora tira isso aqui e bota Morning Star, você tá na mesma... A mesma vibe. Mesma vibe. Mesma vibe. Eu ia voltar só um pouquinho, ainda falando sobre a Vineyard. Álbuns marcantes. Aqueles álbuns Winds of Worship. que são coletâneas, né? São várias canções ali juntas e é ao vivo, né? Ali já é transição de 80 para 90. De 80 né? para 90. Eu ouvi muito aquilo ali. É. Chorei muito. Chorei. Eles têm o de Toronto, de Pensacola. Vamos falar sobre Toronto e Pensacola? Vamos. Eles têm o de Seattle. Tem um da África, lindo. Tem vários, assim, é ao vivo. Então pega bem o clima, assim. Já era década de 80, né? Mas você vê uma essência ali, uma unção, assim, muito forte ainda. Porque o que eu queria puxar aqui é essa relação avivamento e música. Sim. Porque vários autores falam isso, né? Que cada avivamento tem sua inologia. E às vezes a gente tá cantando músicas na igreja. Que, tá essa música. Eu lembro que você cantou uma música, sempre cantou na igreja. Deixa o rio fluir. Eu achava a musiquinha legal. Deixa o rio fluir. Curtia. Mas quando você contou a história da música, me deu um peso. Eu tenho Traz outro peso, né? Exatamente. Era uma música que saiu, que foi produzida durante um avivamento. Tem todo um... Então acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. A relação avivamento e... Postei esse álbum ontem no Toronto, basicamente, pra começar, Toronto era Vineyard. Toronto, O avivamento de Toronto... Em Toronto era a igreja Vineyard do bairro do aeroporto de Toronto. Por isso que chegou aqui com esse movimento junto. Movimento de adoração por causa, né? Em grande parte por causa disso, né? Que foi em 94, né? 20 de janeiro de 94. Essa é uma data importante. Conta um pouquinho como é que foi. Do avivamento em si? O avivamento Porque em si. a gente falou no episódio mais sobre Pensacola, né? A gente teve um episódio com o Arlindo e o Felipe sobre avivamento. A gente acabou falando mais de Pensacola e não de Toronto. Tanto, né? O avivamento em si. Fala aí. Talvez eu não saiba falar tantos detalhes, né? Mas não precisa detalhe, não. Eu sei que... Eu lembro que o David Ruiz foi um dos líderes de adoração nesse movimento. Desse avivamento. Ele é do Canadá, né? Ele é do Canadá, ele é canadense. Então ele estava, né? Aí faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Uma das histórias que eu ouço a respeito da atuação do David Ruiz nesse avivamento é que em alguns cultos ou sessões ele fazia com música eletrônica.
Então ele é um cara... Mas aí isso aí já era quase 2000, né? No início acho que não era. No início não, né? Mais pra frente, né? Porque durou alguns anos. Né? Em 2000 ele fazia, tipo... Eu ouvi um CD, eu nunca mais achei esse CD, que era um de intercessão. Wide Não, World. antes desse, era o Cry Mercy. Cry Mercy. Que aí ele faz, acho que é com aquela Johan McFadden. Uhum. E eles fazem com música eletrônica e... Adoração e intercessão. Isso, e era música... Foi a primeira vez que eu vi isso. E era música eletrônica com... tipo tambor, um negócio assim, porque ele tinha uma parada dos indígenas que eles conectavam. Eu não sei se ele é descendente de índios canadenses, mas ele sempre teve essa ligação com os indígenas, olha que legal. né? E sempre fez essa mescla de música eletrônica, rock e música étnica, né? Que eu curto pra caramba. Você tá falando música eletrônica, eu não tinha percebido ainda. Tunts, tunts, tunts. Tunts, tunts, tunts. No caso, ele botava... Agora sim. Ele botava um sampler, né? Isso. No teclado, no sintetizador. Lá e a banda tocava junto, né? Caramba, isso aí, Ele faz 80, isso. 90. Fez isso até pouco tempo 90, atrás, 2000. estava fazendo isso, né? Então é um cara assim... Ele é tecladista, né? Tecladista. Porque acho que tem essa coisa, né? Que de adoração a tecladista. Vineyard tem muito caras de violão, mas aí começa a ter uma geração de Começa a ter pianistas. alguns pianistas. né? Ele, Hit Springer, Catherine Scott, que é a autora daquela E eu acho que canção todos eles Brief, são né? meio Deu filhos Respirar. do Keith Green, né? Assim, Total, espiritualmente falando. Total. Eu vi uma foto da Rita Springer recebendo a oração do Bob Jones. Nossa. E engraçado que ela tá com a mãozinha aberta assim, e ele tá com o dedinho assim, orando na mão dela. Assim. Já vi essa foto. Pra quem não sabe, Exato. o Bob Jones é conhecido como um grande profeta lá em Kansas, né? Kansas. E isso, ele participou tava por detrás de tudo isso aí. Movimento profético. Eu não sei, assim, a minha perspectiva em relação à música de adoração pós Toronto, sendo da Vineyard, e a gente sabendo que houve um racha na Vineyard, né? Sim. Por causa do avivamento. A minha perspectiva em relação à música de adoração é que abriu os horizontes, assim. A coisa fluiu para outros lados que na Vineyard em si não fluía muito. Em Pensacola, pelo menos no início, porque era uma Assembleia de Deus, eles eram bem mais Hosanna Music. Sim. Coralzão. Sim, Lindell Cooley. É gravado, o álbum é gravado pela Integrity, pela Hosanna Music. Ele com aquela posição de lado. Sim. Só que aí, em algum momento, eles gravam com a Vineyard, até as mesmas canções que eles tinham gravado com a Integrity, e você já vê que tem um outro estilo ali pegando, né? Tem outro modus operandi rolando ali, né? Essa diferença entre esses... A Vineyard é um movimento, né? Mas a Hosanna Music é uma gravadora, né? A Vineyard tem a sua gravadora, que é a Vineyard Music, e tem essa Hosanna Music. Os estilos são bem diferentes, né? A Hosanna Music vai muito para um lado mais... Que a Renascer fazia parecido. Que a Renascer, que no Brasil fazia parecido, né? Para coisa do gospel, melismas... Do gospel coletivão, né? Do gospel coletivão, com metais, com naipe de metais, percussão e tal. A Vineyard já é uma coisa mais pop, mais contida, mais minimalista, né? Provavelmente depois da década de 80, 90, com bastante influência do U2. Só que aí que tá a questão do U2. Se eu entendi direito, o John Wimber influenciou um irmão chamado, se não me falha a memória, Mike Pivilati. Tem que ver. Soul Survivor. Que daí ele começou o Soul Survivor em Inglaterra. Deixa eu ver como é que é o nome dele certinho aqui. Pivalati. Pivalati, isso? Chegaremos em The Littles? Isso, esse caminho. isso. Como é que ele fazia? Ele fazia uma parada assim, não fazia? Ministrando, né? Mike Pilavati. Pilavati. Então o que acontece? Ele começou esse tipo como é que chama? Um festival de jovens, né? De música. O que é Soul Survivor? Alma sobrevivente, sou cristão apesar da igreja. Então... Mas tinha a ver com o livro do Philip Yancey. Do Philip Yancey? Não, eu acho que é um conceito
que devia ter entre eles, assim, porque o livro é depois, eu acho. Sim. Não sei, talvez não é nessa época, não sei. Então, ele faz esse evento aí, e nesse evento está um ministro de louvor da igreja que eles lideravam, que chamava Matt Redman. Entendeu? É daí que vem, né? O Matt Redman, que é um cara que ministra nos moldes da Vineyard, mas ele coloca uma letra com uma profundidade que vai para outro nível. Nossa, é outro nível. É outra... Quando eu falo de diferença entre líderes de adoração, né? Líderes de adoração ungidos, eu faço assim, né? Líderes de adoração ungidos. Então a Vineyard é cheia disso, desses caras. Líderes de adoração profética, tipo Kevin Prosch, que veio da Vineyard também. Que era da Vineyard. Hit Springer, que veio da Vineyard também. Tem um CD de 91, que era, acho que era Fire in the Night, ou Worship in the Night, que porque, o pessoal não sabe, mas é que tinha as conferências em 70, 80, do John Wimber, e aí 2 pastores foram nas conferências e foram muito influenciados pela música. Por quê? Porque imagina uma conferência para, 2.000 pastores. Como é que você acha que a gente faria uma conferência aqui para 2.000 pastores? Como é que a gente iria organizar, né? O John Wimber fazia um negócio muito simples. E só tinha um violão. E um cara cantando, ou talvez uma pessoa... E esses 2 pastores, um chamava Mike Bickle e outro Bill Johnson, viram aquilo e perguntaram assim... O Bill Johnson era ministro de louvor da igreja do pai dele. Como é que consegue ser... Eles falam, como é que consegue ser tão simples? Mas o que o John Wimber fazia com 2.000 pastores e um violão? Só tinha... Simples. Isso, ele faz... E aí o questionamento eu vi o Mike Bickle e o John Wimber conversando. Como é que pode ser tão simples e ter tanta unção? E o Bill Johnson, como era ministro de louvor, foi muito influenciado por isso também. Então... E o Mike Bickle, ele era pastor de uma igreja Vineyard, Metro Fellowship Vineyard Church. Que veio se tornar... Que depois saiu, depois tornou o IHOP. E pra quem não sabe, seria legal falar. O Bill Johnson é o líder da Bethel, que é uma das equipes de adoração, movimento de adoração mais influente do mundo hoje, um dos mais influentes do mundo hoje. Influencia tudo que a gente chama de worship hoje, é uma grande influência. E o IHOP também. O Mike Bickle foi mentoreado por um período da vida dele pelo próprio John Wimber, né? Porque o Mike Bickle foi quem trouxe muito do que é o profético antes mesmo de Toronto, né? Ele, antes mesmo de Toronto, ele já trazia muito do profético para música, só que era meio quadradão, assim, em termos musicais. A gente ouve os CDs, parece não é uma coisa inspiradora pra caramba. Sim. Porque parece que era meio apresentação, assim, né? Mas ele traz esse conteúdo profético pra música, muito, muito, Mas muito legal. Mas e o Matt Redman? Voltando no Matt Redman. Aí quando eu faço essa diferenciação, né? Líder de adoração ungidos... então, era só pra dizer que o Kevin Prosch era ministro de louvor, da Vineyard de Kansas City, né? Do Mike Bickle. E eu faço essa diferenciação, né? Líder de adoração ungido, líder de adoração profética e tal. O Matt Redman parece que está no meio termo. Porque ele tem uma coisa assim meio certinha, meio entre aspas, quadradinha, de ministrar, como a gente vê muitos ministros da Vineyard, ungido pra caramba e tal, mas o conteúdo vem com um peso profético, pelo menos pra mim, não sei por É muito forte, é muito forte. Ele ministrando, ele é muito profético. A qualidade poética. A qualidade poética. Alto nível. É como se fosse um ministro de adoração pop ungido profético. Como você definiria profético? É a capacidade do músico fazer o quê, assim, de... Caras que com o tipo de sonoridade, de letra, eles conseguem transmitir o coração de Deus de tal forma no ambiente que as pessoas naquele ambiente em que ele está ministrando, as pessoas se sentem liberadas e à vontade para ministrar o Senhor e começam a encontrar com Deus enquanto essa pessoa canta. Isso aí. Então a gente tem aí Kevin Prosch, Jason Upton, quem mais? Hit Springer, David Ruiz, que a gente já citou. Me ajuda a lembrar mais. A descrição desse vídeo vai ser comprida, hein? Pra eu botar essa galera toda aí, os links. Você que vai fazer pra mim. Faço. Esses são os que eu tô lembrando agora, mas... Então o Matt Redman é um cara... Atualmente.
que mistura tudo isso. ele... Fala músicas em português que a demais, gente né? canta dele. Músicas Nada em além do português. sangue, Nada bombou, além né? do sangue. Nada além. Nothing But a Blood, que é dele, provavelmente inspirado em um hino antigo. É sim, porque foi Ó. ele escreveu naquela época Aham. que foi ali, acho que por 2004, quando o Passion, que Aí já é uma outra parada. que surge muito influenciado por esse movimento do Soul Survival, mas que vem da Igreja Batista, né? Eles escrevem aquele Passion Hymns, né? Passion Hinos, que foi um movimento que junto com aquele movimento do neocalvinismo, né? Sim. Quando começa, Começa muito forte. Isso é lindo. porque foi um mix, né? Foi um mix Sim. porque o John Wimber era reformado, né? Então, Sim. muitas igrejas reformadas recebiam esse formato. E aí eles fazem essa sequência aí de hinos e tal, e o Matt Redman tá no CD, né? Aham. Ele grava junto. E aí eles gravam Nothing but the blood of Jesus. Sim, que é o hino, né? Que é a mesma letra, praticamente. A mesma letra. Que mais música dele É, em português? Geração que Dança. Velho. Que o David Keelan gravou. Verdade. Geração que Dança. É Essência da Adoração. Clássico. Matt Redman. Tem mais, cara. Tem A mais. que a gente canta. Digno, tu és digno, mas que eu possa compreender. Que o Fernandinho gravou E também. o Fernandinho gravou Ele- também aquela... Na verdade, assim, isso é uma coisa que a pessoa não sabe. O Fernandinho se inspirou no Matt Redman pra caramba em termos de letra. Ele foi uma das pessoas que mais traduziu o Matt Redman no Sim, Brasil, né? Sim. Uma influência muito do Gregório, do Livres pra Adorar, sim, né? E tal. sim. Então, ele traduziu uma outra também, que era Face Down, né? Face Down. Nossa, Face eu vi Down. em Que a inglês. Nívia gravou A também. Nívia gravou. Vocês lembram da Com época meu do rosto ao CD? chão. Sim. Vocês lembram da época de baixar música na internet? A gente não sabia que era lembro. errado. Eu lembro do Casar. Vocês baixavam? Baixava. Emule? Eu não tinha computador, né? Eu só fui ter computador depois que eu casei com você. Baixava, né? colocava pra baixar e ficava lá 1 hora baixando. E, tal. Aí E depois ia achando que lá, tava tudo olhava. bem, né? Depois que a gente descobriu que era errado. Qual que era? Tinha um site de baixar música que era só de crente, que tinha. Apenas música? Não, som cristão? Não, um internacional. Ah, bom, essas coisas Que internacionais tinha só você. todas de adoração que a gente curtia, cara. Era com R, eu lembro não? que eu entrava nesse aí, mas não tô Nós. lembrando o nome. Não, esse aí era um. Não, seja bem agora. Não, mas não vamos indicar essas coisas aí, não. Depois a Rússia. Não, mas vem esse aqui. daí era pra bandas novas. Ah, tá. Eu entrei muito nesse site, mas não tô lembrando o nome. É bom nem lembrar, porque não é certo, né? Pirataria, tá o Spotify, Não, mas nem a gente existe mais assina. isso. Virou até museu, né? Podia ter NFT. Mas era disso uma aí. época, né? Era uma época. Dos CDs, dos encartes. Eu lembro que daí saiu o DVD do Face Down, era maravilhoso. Sim. Nossa, assisti muito. A outra do muito, Matt sim. Redman que a gente canta aqui é aquela Estou aqui mais uma vez. Onde os Nossa, essa é anjos linda. Os anjos temem ir. ir. Também. Há uma que a gente tá cantando aqui, né? Que ninguém. Acho que ninguém canta no Brasil. É aquela. És bem-vindo aqui, né? É assim que é a letra? Nossa, os meninos amam essa música. Canta aí, Esdras. A gente me ajuda a lembrar. Não vai Tu és monetizar, né? bem-vindo aqui. Isso, que a gente Com fez a versão junto com o Michel. louvores, Essa é linda. louvores te esperamos. com canções, declaramos, Estamos aqui. É Here For You, Here for o you. nome da canção. É. Matt Redman. É uma vibe muito boa essa música, cara. Muito, muito boa. Aí, O Gregório falava que ele falava, cara, o Matt Redman, ele tem paixão, ele tem majestade, cara. majestade. Essa que é a questão. Que quando o Matt Redman canta, pra mim existem 3 ou 4 unções, vamos dizer assim. 3, né? Segundo Salmo 2. Mas eu acho que pode ter uma 4ª. Porque Aham. tem gente que quando canta você sente a intimidade. Tem gente quando canta você sente a santidade. Tem gente quando canta você sente a realeza. Isso, né? ou majestade. Ou majestade. Então, assim... e ele é essa questão da Ele majestade, né? tem muito isso. Você sente assim... Caraca, é É uma... tipo igual o pregador que tem uma palavra, né? Uma mensagem. Parece que o músico também tem um... Sim. Uma unção é igual você, específica, né? assim... guardado as devidas proporções, né? É como você ouvir um John Piper. O Sim. Matt Redman é como você ouvir um John Sim. Piper pregando. Deus, ele fica maior depois da Fica. música dele. Deus Sim. aumenta.
que basicamente é o significado da palavra magnificar, né? É fazer aumentar, é fazer crescer. Agora, falando em majestade, você não ia chegar no Delirious, não? A gente estava indo pra Inglaterra, Sim. nos perdemos no meio do caminho. E aí... Falamos de U2, mas... o que acontece? Nos anos Dublin. pós-movimento carismático, né? 60 e poucos, ali 70, né? Tem tudo isso acontecendo entre os hippies nos Estados Unidos, mas tem caras na Inglaterra que estão começando a buscar entender o que é a restauração da igreja. Então você tem um cara específico, o Arthur Wallace, que ele era um cara que buscava avivamento e tudo mais, tal, e aí ele se torna responsável por aquele movimento que chama de restauração, o movimento que busca restauração, da onde surgiu o movimento de igreja nas casas. Aí um desses caras, que andava com eles, chamava John Noble, que a gente conheceu pessoalmente, né? E aí um dia, o John Noble estava aqui... Em Sorocaba. Não, mas ele estava em Montemor. Montemor? Eu vi isso aí, ele estava em Montemor. Lá na casinha de trás, lá lá no fim da chácara lá. Caçando pássaros, que ele gostava de pássaros. Ele tirava foto, né? Caçando não, né? Caçando pássaro parece... Não, pelo contrário, ele amava os pássaros, só observava, era amigo dos pássaros. Amigo dos pássaros. Caçar pássaro é Rogério Skylab, né? Ele matador de passarinhos. Matador de passarinhos, Não tem nada a ver. Nada. Então, pelo contrário, ele amava tipo, os né? A gente conhece de tudo que é coisa louca, né? Então, ele tava... Eu não sei se ele tava dando explicação sobre igreja pro pessoal. Eu sei que ele cansou e aí pararam de conversar e ficou só eu e ele na casa. E eu fui perguntar as coisas pra ele e ele falou, não, inclusive tem um músico muito conhecido que eu discipulei na minha casa, no sofá da minha casa, eu e minha esposa. Chama Martin. Que Martin? Martin Smith. Oh my God. O quê? Senhor... Seu amigo do Delirious? Eu fiquei assim... Gente, essa nova geração não sabe o que é Delirious. Eu coloco o Seu Anjo, mas eu vejo agora um Delirious moleque também nessa linha, tipo Restoration Band. Mais O evangelístico. Delirious é antes do Passion. O Delirious influenciou o antes do Passion. Uma pegada mais evangelística com teor profético. O Livres pra Adorar gravou Delirious, não gravou? Muito. Não lembro. Majestade, Gravou. a música Majestade. Canta aí, como é que é mesmo? Majestade. Essa música é linda. Majestade. Tua graça me alcançou como eu sou. Essa música é linda. Muito, muito E tem lindo. uma outra do Reino também, tô esquecendo qual é. Que a gente canta, né? Nosso Deus reina. Ai, é linda. Nosso Deus reina pra sempre, Ele reinará. É uma música solene. Que canta no Passion 2006, né? Que sobe a... E Foi uma aquela- influência pro tem Passion. uma... E a Send Me. escreverei a história de Deus nessa nação. History Maker, né? Storymaker. It's true today. Aí o que É acontece? Delirious. Lá em Inglaterra tinha uma outra banda que tinha Você recebido... tá meio jocumeiro hoje, hein? Em Inglaterra. Eu falei isso? Já umas 4 vezes. Não. Na Inglaterra. Os irmãos da Jocum não vão entender o que você falou. Fiquei Porque os curioso irmãos da agora. Jocum costumam falar que em Jocum... É pessoal de BH, que eu acho que é por influência de gringo, eu acho. Tenho pra mim porque que... em Jocum... como em Jocum, né? Nijokun, é certo. Então, aí tinha uma outra banda antes do Delirious... Inglaterra também, Reino Unido, né? Inglaterra e tal, que os caras foram batizados no Espírito Santo e tal, foram cheios de Deus. Só que eles eram da Irlanda e meio que assim, eles não entraram pro mercado gospel, eles entraram pro mercado Entre aspas. secular ou pop, que foi o U2, né? Eles eram antes. Então, o Delirious foi meio que uma banda que entrou no vácuo que o U2 deixou, né? De não ter se tornado, porque era pro U2 ser o que o Delirious foi, né? Parece que fizeram parte do mesmo movimento, né? Muito bom. Agora, você quer perguntar? E os corinhos? Sabe? Corinhos? As músicas meio corinho, Aí assim. estamos voltando para a década de 60, 70. Né? Ou até antes, dependendo de qual você tá falando. Né? Que tipo de corinho? Não tô falando de um tipo, não. Só corinho mesmo. Corinho. Porque no Brasil, por exemplo, você Movimento carismático tinha muito isso. Sim, Músicas meio corinho, 60, assim. 70. Porque se você O que não era hino, era corinho. É. Eram canções mais populares, mais fáceis, né?
Que é tipo a nossa atirei o pau no gato, assim. No... Pô, jogou lá embaixo. Pô, mas aí é Não, folclore, né? Não, Música no sentido folclore. popular. No sentido popular? É que eu gosto de corinho, eu acho importante, Sim. entendeu? No sentido popular, que, sabe, todo mundo conhece. Eu tava vendo a história do Vila Lobos, que ele foi o cara que viajou o Brasil inteiro Sim. anotando canções, cantigas isso. populares. Então, o que a gente sabe hoje tem muito a ver Sim. com o que ele fez. Imagina, o cara viajou o Brasil inteiro, foi pegando músicas que já existiam. E nos incluiu na lugares. obra dele. Poxa, assim. eu acho Você muito ouve legal. uma sinfonia dele, tem lá parte de música folclórica, né? É muito legal. É... Mas a gente não falou do Avivamento de Toronto, as músicas que vieram de Avivamento. Ah, é verdade. Bandas, o Deixa o Rio Fluir. Deixa o Rio Fluir é de Não, qual? aí Deixa o Rio Fluir já é posterior, é resultado, né? Ah, tá, é e depois? Daryl Evans. É antes de 2000, né? É 90 e poucos, 97. né? O que aconteceu? Isso eu li numa entrevista do Daryl Evans, né? Que é o compositor dessa canção. O Daryl Evans ele começou a observar o que Deus estava fazendo nas nações. Né? E no caso ali, Estados Unidos, né? Toronto, 94, Pensacola, 95, né? Então as canções desse álbum dele, desse CD dele chamado Let the River Flow, né? Deixa o Rio Fluir, são todas elas influenciadas, inspiradas pelo que aconteceu em Toronto e Pensacola. Que legal. E a gente tem versões dela em português já há tempos, assim, né? O David Keelan, né? Deixa o Rio Fluir. Tem mais canções ali que tem versão. Seu Amor Extravagante foi num outro CD, né? Ou era o mesmo? É de um outro CD. É de um outro. Qual é essa, Seu Amor Extravagante? Seu amor é extravagante, sua amizade. Que é uma canção dele, né? Que acabou dando nome ao movimento que teve aqui no Brasil. De adoração né? extravagante. Que depois a Darlene gravou, acho que escreveu um livro. Isso. Mas ela gravou também algo sobre adoração extravagante. Há uma dúvida, assim, se quem usou primeiro o termo foi ela ou ele. Né? Mas no sentido original, assim, o termo era muito mais de extravasar do que extravagante. Uma adoração extravasante. Se fosse pensar assim como eles pensaram na época. Vamos falar sobre isso? Não sei extravasar as emoções, o coração. Né? Porque pra mim é muito louco. Eu fico pensando assim, nossa, não foi há um ano atrás isso? Não um ano foi. atrás, não se para ver agora, né? A gente tá em 2022, Eu tenho 33 né? anos, mas eu me sinto muito velha. Mas tem uma geração também que nem sabe disso que aconteceu no Brasil. 22 anos. Porque esse mover começou... Pra você perceber, olha só. O movimento que aconteceu em Toronto foi fruto do ministério do Randy Clark. Só que o ministério do Randy é fruto da ministração, porque o Randy crê muito naquela questão do imposição de mãos. O Randy Clark, ou alguém ligado com que passou por ele, não sei exatamente a conexão, foi quem ministrou o Steve Hill, porque quando o Steve Hill foi para Pensacola, aquele mover era o mover de Toronto, em termos assim, da unção que Deus estava liberando no mundo, mas foi mais pro lado do que a gente falou no último movimento, no último podcast sobre arrependimento. O que acontece? O Randy recebeu oração de um cara chamado Howard Rodney Brown. E esse cara sul-africano, né? Uma história linda, assim, de como que ele buscou o Senhor e como que ele recebeu. E o que acontece? Esse cara é, até hoje, o que seria uma espécie, entre aspas, eu não quero dizer coisas que não são fato, mas porque eu não sei exatamente como é que o Dan Duque pensa sobre isso, mas ele é tipo um mentor, um pai espiritual pro Dan Duque. Sim. Se eu entendi direito, o Dan e a Marty, acho que eles eram membros da igreja lá em Tampa, né? Do Howard Brown. Então o Dan Duque recebeu imposição de mãos do mesmo cara. E o Dan foi um dos mentores. Foi o mentor do Cirilo, foi o mentor do David Keelan, Cristi Tristão, do As da Adoração. E claro que nessa época o Gregório estava ali na Jocum e tal, né? Gregório McNutt. Gregório. E aí o Greg estava junto. Então, assim, acho que os cabeças disso, né? O Dan era a figura mais apostólica da parada, assim, né? A grande cabeça. Sim. Só depois que eu fui entender exatamente. O Judson,
né? Sim. E aí, aí então acho que era o cara apostólico era o Dan Duque, o cara profético / evangelístico, né? O Gregório, e um cara que também tinha um viés apostólico e pastoral é o sogro do Judson, oh my God! Tô tentando lembrar, eu sabia que você ia chegar nele, não tava tentando lembrar. Porque o filho dele tem um CD Aham. inspirador. Thomas Padley. Padley. Você lembra do CD do filho Lembro. dele? Cara, eu ouvi aquele CD. Ouvi muito. Porque aquilo é muito doce, cara. É uma das coisas da Adoração Extravagante que é meio que lado B. Isso. Não ficou muito conhecido, Isso. mas que são essenciais. Peraí, deixa eu só situar os jovens. Tô preparado com os jovens. Então, vamos lá. Vamos botar assim, 99, né? 99? 98. Eu tava comendo Eu acho que areia. 98. Eu acho que as primeiras coisas que eu ouvi do David Keelan foi em 98. Mas eu acho que teve um rompimento Sim. um pouco depois. Sim, com certeza. 99, 2000. Aconteceu alguma coisa. Sim, aconteceu. Eu lembro. Eu não sei qual foi a sensação sua na época. Eu tava na Presbiteriana na época. Quantos anos você tinha, Ezra? Porque eu tinha 10. O quê? 2000? Não, 99 eu tinha 10. 22 anos conta. atrás. Só diminui 22 aí. Você era um jovem de 20 e poucos anos. Você tinha 22, você tem 44, você tinha 22. Eu tinha 22 anos. Eu lembro que a minha sensação na época era que parece que pairava na igreja brasileira um sentimento de insatisfação, de fome, de sede. Isso. As pessoas, e eu era uma dessas pessoas. A gente estava meio que cansado de ir nos cultos e saber o que ia acontecer e não ter realidade. Uhum. Eu não sei se teve Você uma compartilha teologia... do mesmo sentimento? Eu não sei se teve uma teologia de fome que foi introduzida, porque eu sei que Pensacola traz de volta essa teologia da fome. Sim. E aí... Você teve pregações que foi também ativando isso. porque- Eu não lembro de ter ouvido nada assim. Porque começa... Antes de perceber isso. eu não sei também. Mas eu sei que, de alguma forma, parece que tinha um consciente coletivo de insatisfação. Isso. Tanto que escrevem, eu não sei quando que a Wiener escreve isso, mas eu sei que eu ouvi por meio dos irmãos da Argentina aquela... como é que é? I'm desperate for... Eu estou desesperado por ti. Sim. Né? A Wiener This is traduziu. the air I breathe. Né? O breathe. É Brief, da Catherine Scott, Isso. Quando eu ouvi da Wiener. a letra, né? Essa música é linda. Desesperado. Quando eu ouvi a palavra desesperado, eu falei... Tipo assim, meu mundo acabou, cara. Porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. Sim, Pra sim, Deus, né? sim. Pra Deus. Foi uma das palavras que mais foram usadas. E no aí, ensaio. junto veio um livro que era o Alma Hambrienta, que é o Caçadores de Deus. E aí, Tom Tinney. pum! Fome, sede, insatisfação. Isso, aí eu lembro, depois de ter tido essa percepção, esse sentimento, eu lembro depois de começar a ouvir pessoas pregando sobre isso. A Escola Convergência é nosso parceiro na produção desse podcast. Sempre visando te ajudar a ir além na sua jornada cristã, a Escola Convergência tem 2 cursos principais: Doutrina e Devoção e Escola de Pregadores. Acesse o site escolaconvergência.com.br e saiba mais. Revisando e conferindo se é isso mesmo. Porque você falou de Toronto e Pensacola. Então, isso que a gente teve no Brasil no final da Foi um década de respingo 90 de foi do um que aconteceu respingo. lá, A gente cara. não considera E que foi um avivamento, mas foi um mover, um Não, movimento. não, porque... Foi uma influência, né? Eu acho que assim... O rio fluiu, desceu. Sim. É que a gente é bem crítico, no sentido de que a gente acredita num avivamento, uma coisa muito maior. Uhum. Eu acredito... eu li um livro de um cara que participou de Pensacola. E quando terminou, quando ele parou, quando ele foi embora, sei lá, ele ficou muito frustrado. E ele descreve a frustração dele. Ao descrever a frustração dele, ele descreve o que eu experimentei. E eu vou te falar que foi a partir de 2004, 2005, pra mim já tinha acabado o movimento de adoração Sim, pra mim extravagante. também. Quando eu fui no Som da Chuva 4, em BH, Já tava... lá eu percebi, não, a parada tá escoando pelo ralo já. Porque, a bem da verdade, no Som da Chuva
3, já não era a mesma coisa. Já não era a mesma coisa. Tá, mas Aí calma você aí. tava lá, né? Eu não tive essa experiência de estar lá antes. Você viu a coisa mais de perto antes, assim. Então, Tá, então provavelmente... vamos continuar, que agora Sim. eu Então, tô entendendo. então aconteceu esse Veio mover. pro Brasil e isso foi muito na adoração. Então o que acontece? Sim. Esse cara ficou frustrado e falou depois que ele aprendeu de Deus que todo mover e avivamento, na verdade, é um arquivo zipado de Deus que você recebe e depois você demora anos para desempacotar, que é basicamente o quê? Deus fala... E no caso, eu fiquei muito alegre de conhecer esse cara porque ele escreveu um livro sobre a construção da casa de Deus. Muito no parâmetro daquilo que a gente acredita aqui, sobre o lugar da presença e tal. E ele fala o quê? Que o que aconteceu em Pensacola com ele foi um arquivo zipado que ele então teve que defragmentar, como é que fala? Abrir para o quê? Para você viver e aplicar aquilo que é o resultado do avivamento para a próxima onda que virá na frente. Então, por muito tempo eu fiquei crítico em relação ao movimento de adoração extravagante, porque, bom, primeiro assim, a gente zela e ama pela memória do Gregório, mas o Gregório era um cara muito crítico, né? Sim. Então teve uma época que o Gregório começou a ficar louco com o Cirilo, com o David Keelan. Por quê? Sim. Porque imagina, o Som da Chuva 1, que é aquele CD que tem a capa Azulada, azulzinha, com as gotas assim. quando eu ouvi aquele CD, o meu mundo acabou. Por quê? Porque a igreja e a adoração era isso aqui. De repente, cara... Abriu, assim. Cara... O que tinha nas canções? Espontâneo? Espontâneo. Muita unção, Mas é que eles estavam cantando exatamente a insatisfação que a gente tinha. Cantando exatamente o que estava pairando. E tinha uma sonoridade, o string do teclado, Sim. James Duke, Josh Duke, né? Guitarra, baixo, guitarra. Os filhos do Dan Duke. O James é o guitarrista do John Mark McMillan, né? Já foi do Jason, E já do Matt foi- Redman. Jesus Coaches também, não sei. Aí... Não é pouca coisa, não. Não, eles são demais. Inclusive eles têm um CD instrumental, os dois, né? O James e o Josh, eu acho que foi gravado. Aí o que acontece? A coisa foi subindo muito, assim. Foi. Gente, foi um negócio muito forte, muito, muito forte. E isso pegou a Lagoinha, pegou a Sim. Igreja Batista de Contagem. Aí, no Maranhão, lá, a Angelim. Igreja Batista do Angelim. Que aí O Cirilo gravou Gravou lá- Cetro de Justiça lá. Nossa, no céu não terá cadeira, só pra Jesus. Fique de pé, você já deve estar cansado. No céu não haverá cadeiras, só pra Jesus. Ah! Então, aí eu lembro, cara, quando eu vi pela primeira vez o Asas 2. Asas da Adoração. Que é o que tem o olho O da olho, águia. E o que tem no olho da águia? Eu tava mostrando pro Ezê recentemente. Não sei, O que tem na pupila não sei. do olho da águia? Uma montanha? A montanha. Ah, porque o profeta... Mas Ele está no alto lugar. Porque daí nesse CD que eles gravam o Gregório. E nesse CD que Cantando. eles chamam o Gregório, entra lá pra gravar um espontâneo. Ele entra e toca e canta aquilo que a gente tem gravado ali. Espontâneo. E aí, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei, que música ridícula. aí eu vi mais uma vez. Na segunda vez eu comecei a chorar demais. E era... E aí a gente Exato. conheceu o Gregório Exato. lá no Rio Grande do Sul. e Ô, tal. gente, mas sabe o que eu ia comentar? Que existem várias coisas que aconteceram durante avivamento ou durante movimentos, como, por exemplo, cantar espontâneo no meio da música. Sim. Que tem muito a ver, como você falou, cantores proféticos, né? Sim. A pessoa vai quase pregando ou dando uma profecia, assim, enfim. E hoje em dia, em várias bandas ou igrejas, isso virou tipo uma coisa que todo mundo tem que faz assim, mas não tem a unção. Não tem. Não entende de onde surgiu isso aí, né? Sim. Não tem. Então tem várias coisas que aconteceram, que surgiram nesse movimento, que as pessoas só No copiaram. movimento carismático, né? Movimento Em si. carismático, a própria adoração extravagante, mas Sim. não sabe por quê. Até o dançar. Sim. Porque tinha uma parte nos avivamentos dança- sobre dançar que a era um negócio. dança- Era sério, a dança era Sim. séria, A não era dança zoeira. Não. que a gente vê na igreja hoje, das meninas dançando, começou em Toronto. Ah, o Ministério de Dança. Não tava nem falando isso, tava falando de músicas dançantes. Não, a dança, como a gente vê na igreja hoje, do pessoal dançando, que, com todo respeito, eu, Ângelo, né, é só uma opinião, não é a palavra de Deus, quase que 90% eu acho ridículo, né? Hoje em dia estou um pouco mais aberto, tenho visto gente muito legal, gente da Lagoinha que faz um estilo mais street dance, assim, eu achei muito bom. Eu fui numa vigília do irmão do Oni Music, acho que é o nome, Oni Movement,
Eu achei muito legal dançando, tipo, não tinha... Only Movement, não Music, né? Porque Music é gravador. é a gravadora, é verdade. né? O pessoal, uai, tá. Que é do Nelson, né? Então, o que acontece? Lá em Toronto, eles tinham esse lance assim de dançar com bandeiras, de dançar com véus, né? Aquelas fitas, né? Fitas. Mas não era uma galera específica. Não, era era espalhado. Era toda a igreja. Toda a igreja. E aí, Velhinha, né? Isso. E aí, algumas irmãs, eu acho que começaram a botar umas roupas mais esvoaçantes pra dançar. E aí meio que criou um ministério de dança na igreja. Só que o que o Cirilo falou um dia, numa reunião, lá na IBC. Aliás, cara, eu lembro, primeira vez que eu cheguei na IBC, tá? E eu cheguei e olhei assim... IBC, Igreja Batista de Contagem. Não de Cirilo. Não Igreja Batista do Cirilo, né? IBC. E eu cheguei, olhei na plataforma, olhei no altar lá, e eu pensei assim cá comigo. Nossa, o Cirilo tá chique, cara. Porque ele tem um cara, um rapaz, que é só pra afinar, um hold, né? Acho que assim que chama, só pra afinar o violão dele. Caraca, que chique que ele tá, que alto nível, cara. Mas era ele mesmo. Ele é tão simples, tão simples. Assim, eu não conheço ele pessoalmente, nunca conversei com ele, mas naquele dia eu fui impactado com a simplicidade. Eu fiquei abismado. Isso era uma coisa. Por quê? Porque eu estava acostumado com um tipo de pregador, de líder, que era uma estrela. E aí, assim, e se vestia super chique. Nossa, falando nisso, e as capas de CD sem foto? Não tinha. Sem foto de artista. Isso era um valor. Isso é um valor. Isso é um detalhe, era um valor. Né? Por causa da geração sem face. E foi bem marcante, assim, esses caras, esses líderes de adoração, perceber isso neles, na maioria, ou em todos. Tinha um gap muito grande entre quem eram os artistas do gospel e eles. Tinha uma linha traçada, gente, isso invisível, é um valor bem notória. A gente sabia, né? E a gente percebia quem estava entrando e pegando a onda, mas não tinha a mesma vibe, não estava na mesma. Teve momentos, teve conferências que pessoas famosas subiram para cantar e tal. Eu vi. Deixa eu ver se eu acho aqui em algumas conferências, vou lembrar assim, uma que teve na minha cidade, com o Casa de Davi, com o David Kinlan, e no Som da Chuva 4, de ver esses cantores do gospel observando a situação. Entendeu? E pouco tempo depois, lançando CDs com temáticas, com frases semelhantes ao que estava rolando. O que a gente pode falar? Tinha o Som da Chuva, tinha o Santa Geração. Isso. Eu lembro das Santa capas Geração, que eram... Então, o do Santa Geração, inclusive, é algo a se lembrar, né? Por quê? Porque ele colocava as capas daquela Pat Marvenko. As artes da Pat Marvenko Smith. Exatamente, olha aqui. Isso tem no Santa Geração 1. Não. No 1 e no 2. Não, o 2 não é dela. É o 3. A partir do 3, Presença da Glória. No 4, que é Poderoso Deus. A clássica Poderoso Deus. Essas duas eu lembro que são. E o outro, esse outro que você tem ali, que tem... Um mais recente, Deus Glorioso. Acho que a capa é dela também. Não, é a arte dela. Não. O outro. Tô só salvando. Esse aí, ó, que tem o povo de Deus ali. Esse aí. Isso. Busque o céu. Rasgue os céus é a arte dela 7. também. Santa Geração 7. Na verdade, vou te falar. Não, aqui é muito bom falar disso, porque me lembra por que eu faço algumas coisas. Será que dá pra ver aqui, ó? A capa disso aqui... Dá pra ver? Esse álbum aí marcou minha vida. Primeira vez que eu ouvi isso aí... A gente pode colocar na tela Essa imagem é do quê? Da Pat Marvenko. Pat Marvenko Smith. É uma artista. Que ela fazia. Ela acho que era ligada com a galera do Morningstar, alguma coisa assim, não sei. Porque eu tentei achar o site dela, acho que ela tinha... Acho que é Revelation Art Illustrated. Revelation Illustrated. É dessa artista aí. É dela também, essa capa de Poderoso Esse aqui Deus. é os Anciãos. Isso, porque ela fez uma série de Apocalipse. Bem profético, né? Essa não é dela. Essa já é o 9, já essa é aí depois. Essa do filho do Cirilo, ele que pintou isso. Então não tem artista na capa, né? Não tem a foto dos artistas, porque
Não era esse Tanto que- pensamento, né? Tanto que o caso de Davi passou a ministrar de costas para o povo, de frente para Deus. Houve esta época Houve esta na época, história do ministrei Brasil. várias vezes de costas, Muita em vários gente casamentos, Para em que as vários pessoas... cultos, Você ministrou em casamento, De o costas. Esdras era radical! de costas. Na verdade, a gente que virou ele. Cara, é verdade. A gente que te deixou pop, né, Esdras? Eu ministrei de Misericórdia. costas várias vezes. Na Cara. verdade, eu e um grupo de amigos Aham. praticamente fomos expulsos da presbiteriana por causa Porque disso. você- Porque o líder de adoração virou, e não era eu na época. Uhum. O meu amigo Clodoaldo. Nossa, Abraço, Clodoaldo. Abraço, Clodoaldo. Crodô. eu lembro, e aí eles explicaram por quê. Ah, o que eu não terminei de falar da dança. Ah, é verdade. As meninas da dança, o Cirilo falou, que você ficava lá em Toronto, as meninas da dança, 1 ano, se você queria participar, né? 1 ano numa salinha, à parte do salão da igreja, dançando só pra Jesus. Pra ano, depois, pra depois poder estar ir em público. publicamente. É. Nossa, isso me marcou Audiência muito. de um só pra dança, Isso, pra dançarinos. Isso me marcou muito, entendeu? Então, Aí você hoje em vê- dia o que você vê, não tem nada a ver. Você vê assim aquela coisa, toda igreja, neopentecostal, pentecostal, sei lá o que, independente, tem ministério de dança. Então tem que ter. E não precisa, Não precisa. gente. Fica uma coisa A ridícula. ideia era todo mundo dançar. E as meninas dançando, elas tinham esse lance que, cara, elas te levavam pra dançar, assim. Eu lembro que eu ficava empolgado. Assim, tô falando especificamente da igreja lá, Igreja da Colheita, Parceiros da Colheita. Te levavam no Sapiranga. sentido de te inspirar, De você me dançar inspirar, também. entendeu? sim. Elas dançavam, Sim. ficava assim, e na igreja lá da Colheita, da pastora, acho que é Vânia, tinha, em Sapiranga, tinha do lado, assim, tinha um espaço grandão para além, tinha o lugar das cadeiras, e tinha um espaço do lado, gigante, que você podia correr de tão grande que era, só para você adorar a Deus e receber ministração fora das cadeiras e tal. Muito, cara, era demais. E foi lá que eu vi uma das coisas mais profundas de adoração que eu já vi, que era o Davi Silva ministrando de costas. E eu tava de olho fechado e era uma presença tão forte que eu senti assim, eu preciso me ajoelhar, gente, tá muito... E eu tinha esse lance assim, que eu não podia abrir o olho. Eu fechava o olho, tipo, 19h30, eu só ia abrir 20h30. O olho grudado. Com... Exatamente. E tá ligado? Que eu abri o olho, eu tava de costas, da 3 cadeiras pra trás, assim, né? Aí, eu lembro que eu pensei, eu tenho que me ajoelhar, porque isso aqui tá muito forte. Quando eu fui me ajoelhar, eu pensei, eu vou bater com a cabeça na cadeira. Então, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, estavam 500 pessoas ajoelhando ao mesmo tempo, sem ninguém ter falado nada. Falei, meu Deus! Foi uma das coisas que eu pensei assim, Deus existe pra caramba, cara! Foi assim, Muito ninguém falou pra ajoelhar. E as pessoas ajoelharam. E era uma forte. E quando eles cantavam, né? E uma nuvem de... Que é uma coisa que acho que talvez as pessoas não entendam. Quando eles cantavam, e uma nuvem de glória... Entrava uma nuvem de glória no lugar. Então não é que estavam cantando Só uma parada apenas. que... Né? Era muito forte. Exato. Então, só que o Mike, ele vem de uma outra vertente, mas muito ligado com Toronto, né? Ele foi muito Sim. tocado por Toronto e tal. Mas ele mesmo tem a jornada dele pessoal com Deus, né? E aí tem um momento que o David e o Davi teve um ou 2 anos que eles Ministravam juntos. Então, eu peguei uma conferência na minha Isso aí cidade foi o ápice, cara. que foi com eles juntos. Eu não lembro a sequência de qual dos dois, né, antes. E aí você estava falando dessa experiência, eu lembrei de uma experiência nessa conferência, especificamente com o Quinlan. Né? Ele estava pregando. Não sei se ele estava pregando sobre a volta da arca, da presença, alguma coisa assim. E aí, de repente, ele parou. Ele pregava sobre isso, né? Ele parou. Mas antes dele parar, o baterista, que era o Samuel Oliveira ainda, né? Meu Deus, cara. Que era um dos caras mais proféticos dessa geração, estava ministrando nos pratos. Aí ele parou e falou assim, o pastor Espírito Santo chegou. E ele tá me falando para que, se você faz parte de alguma equipe de louvor, vem aqui à frente agora. Eu estava no meio do salão. Era uma igreja Seifar de Campos. Era uma tenda de circo. Eu lembro que as pessoas, quando chegavam na frente, chegavam já caindo, já tendo manifestações.
quando eu cheguei, a minha impressão, bem real, assim, é que eu tava entrando em outro lugar. Não tava aquele clima no meio do salão. Eu cheguei lá na frente, era outro ambiente. E eles impondo as mãos, transferência de unção, tal, pela galera e tal. Então era uma coisa muito real, assim, né? E como a gente falou antes, foi respingo, foi resultado de Toronto. Sim. Eu Enquanto diria a gente que falava... o ponto mais alto, vamos dizer assim, no sentido de ser conhecido e ter unção, eu acho que foi o Fogo e Glória Curitiba. Que ainda tinha unção, porque eu lembro, quando eles gravaram, eu pensei, nossa, vai voltar. O Quinlan, né? Eu senti assim, nossa, vai voltar. O Quinlan é o Killan. David Quinlan. Quinlan. Maquila! Tinha alguém David que falava, Quilla. tinha alguém que falava, ô Maquila! David Quilla. Então, assim, aquele Fogo e Glória Curitiba, eu lembro que eu tive uma esperança de que iria voltar, porque foi muito ungido aquilo. Aquilo foi muito bom na época, assim. Mas depois do Fogo e Glória Curitiba, eu não consigo lembrar de nenhum CD marcante. Não tô falando que as pessoas não gravaram alguma canção que outra CDs bons, né? ungida e que Deus usou pessoas e tal. Mas dali pra frente eu lembro que eu liguei pra equipe do David Quilla e perguntei, não tem nada de bom rolando, não? Aí eu perguntei, eles falaram, não, tem CD do fulano, CD do ciclano. Eu falei, não, um negócio de bom mesmo. Aí o rapaz se ligou no que eu queria dizer, né? Acho que era secretário, ele falou, então, tem um cara, chama Jason Upton, tem esse CD, tem esse site, aí eu anotei o site, imagina que eu liguei de linha, né? Telefone discado. Liguei. Imagina que eu olhei no encarte do CD do David Quilla e liguei para... que nada a ver, né, cara? Hoje em dia... Os jovens que não sabem, existia telefone um tempo atrás, que a gente ligava. Assim. Aí, residencial. Aí ele falou... Então... The Jason Upton, como é que é? www.keyofdavid.com. Aí eu entrei. E aí, quando você entrava no site, a música começava a tocar. Eu ia pra Lan House só pra abrir o site, botar o fone e ficar ouvindo. Só isso. E aí, aquilo ali... Aí, quando o Jason Upton começou... Aí foi tipo assim, caraca, tem salvação a parada. Aí espalhou, né? Só que aí eu parei de ouvir música em português. Eu nunca mais ouvi música em português. Nunca mais. Porque... Depois dessa época eu também tive aí, do Jason, aí foram vindo outros caras muito bons. Foi nessa época que você conheceu o Morningstar também ou foi antes? Não, foi antes. Eu conheci antes. Acho que foi antes também. Aí depois logo conheci o iHop, né? A Misty. E não parou, Esdras, né? De tudo isso que a gente falou, mas principalmente do movimento de adoração extravagante, porque tem muitas críticas e até a gente tem críticas, né? A algumas questões do movimento e tal. O que a gente tira em termos de adoração, assim? Qual foi o impacto, qual o benefício que foi para adoração? Porque hoje a gente vê algumas coisas rolando nas equipes de louvor e tal, e muita gente nem sabe que isso veio dessa época, né? O impacto que eu percebi, assim... Tipo, já tinha adoração espontânea antes, assim, né? Eu lembro de ir em congresso. Congresso da mocidade. Congresso com Asaf Borba, com Ademar. Nossa, a gente nem falou deles. Foram as primeiras vezes que eu tive contato com adoração espontânea, assim, com cântico em línguas e tal. Então isso já tinha no Brasil. Mas com a adoração extravagante parece que o nível subiu em relação a isso. Porque parece que a adoração, o cântico espontâneo antes era mais um negócio que acontecia no fim da música e era o mesmo que sabe, que me parece uma coisa que remonta ao 60 e poucos lá. Do movimento carismático. Línguas e tal. É esse estilo assim. Parece que é um outro modus operandi que acontece na adoração extravagante, né? Porque o cara começa com espontâneo algumas vezes. O cara só faz... Porque esse CD novo do Rick Pino, esse Altar Sessions. Cara, é uma música, 50 minutos. Muito. Nossa, isso é uma coisa assim que bom. começa a desconstruiu tudo, né? Sim. Eu vi um comediante de stand-up comedy falando isso esses dias. Falou, o cara era crente, falou... Eu lembro que eu tinha o CD da Lagoinha, 2 músicas.
Um CD inteiro. Não, a Ana Paula falou esses dias lá no Hub, né? Que a música, acho que é Águas Purificadoras. Eles deixaram 19, 17 minutos, mas era 50 a faixa. Ainda diminuiu. Então tinha isso, né? O próprio caso de Davi tinha. Duas músicas. CD triplo. CD triplo. Porque um dos CDs era só 2 músicas. Sabe uma coisa que eu queria falar? Do Keith Green. Lembra quando ele lançou o CD e botou pra galera cada um pagar o que quisesse? Na época não era CD, né? Era LP. Long play. Não teve isso que ele lançou, ele gravou, Egypt, né? E você pagava o que você achava que devia massa. pagar. Se você não pudesse pagar, você não pagava. Muito E ele hipster. mandava pra você. Muito. Que massa. É um princípio da história que Né? nova galera aí do louvor precisa saber. Mas eu voltando acho, lá. em relação à adoração extravagante, acho que teve isso, entendeu? E o Ângelo vai lembrar também, tipo assim, refrões espontâneos que duravam 40 minutos, 1 hora, com unção, com realidade. Você estava cantando uma coisa que estava ali no lugar. Que estava acontecendo. E a crítica que a gente mesmo. ouve sobre falta de conteúdo ou só repetição, aí é um Então, mantra. quem fala isso, cara, minha opinião, não triscou, não teve nas conferências. Uhum. Quem Mas, fala, por exemplo, que eram só canções de intimidade também, não tava nas conferências canções- e não pegou Mas os acho que momentos de celebração. Mas acho que sabe o que acontece? É que quando acabou a unção, aí eu acho que tem muita gente que critica porque pegou... modus operandi continuou, né? Eu acho que tem gente que pegou gente que fazia disso uma liturgia Já em 2004. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Que já tinha acabado. Acabado há muito tempo. Então, assim, as pessoas aí já... Porque, assim, cara, era muito fácil. Você cantava Eu Quero Te Ver, Eu Quero Te Ver. Sim. E fluía. Fluía. Aí, o que acontece? Essas frases eram fruto de pregações muito simples, Sim. mas era fruto de pregação. Sim. Eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu Sim. quero te tocar. Só que, Mostra-me tua glória. só que isso se tornou, entre aspas, a pregação que as próximas músicas... Então, isso já era não é diluir, mas um metabolizado que o Danduque, por exemplo, pregava, Sim, que o Gregório sim. pregava. Os novos que surgiram, muita gente nem estava indo para a Bíblia, eles não tinham um líder que estava trazendo a Sim, mensagem, sim. eles estavam só continuando. Então, foi vindo coisa... eu quero dar um cheiro no cangote de Jesus. Para, velho! A coisa desandou, entendeu? E aí as críticas vão muito por aí, né? Falta de conteúdo, mantra... Não, agora sim, A sabe uma coisa repetição, que eu né? acho? É que é o seguinte, eu não sei, eu não estava no movimento, não estava nessa época, como eu disse, tinha 10 anos na época, mas... Mas o Gregório orou por você. Isso foi depois. Deixa eu falar um negócio, só uma parada em relação fala. a essa parada. Mantra, né? Repetição e tal. É lógico que na época a coisa da repetição tinha uma realidade, assim, a gente repetia e a coisa realmente fluía 40 minutos, 1 hora, cantando Tu és santo, com uma certa realidade, com a realidade que às vezes a gente não tem hoje. Mas o princípio da repetição eu acho que é válido, Sim, que é o lance da pode falar. meditação, né? Sim. Você cantar algo que é uma verdade bíblica até que a sua mente, as suas emoções tenham contato com aquela realidade. Sim, né? totalmente. Tem um líder de adoração que eu leio algumas coisas dele de tempo em tempo, acho que é o David Santisteban, ele não é muito conhecido. Ele diz que a nossa língua, a nossa boca é muito mais rápida para falar do que os nossos pensamentos e emoções, para captar a realidade do que a nossa língua, a nossa boca fala. É verdade. E ele está falando exatamente da questão da repetição, né? Uhum. E assim, a última vez que eu lembro de ter ido num culto tradicional foi com o Ângelo, não vou falar onde, mas foi em um culto de reforma, de aniversário da Reforma Protestante, alguns anos atrás. E o Ministério de Louvor cantou uma música, cantou a segunda, cantou a terceira, acho que em menos de 20 minutos. Quando meu coração estava começando a conectar, acabou. E eles deviam ter cantado 4 ou 5 músicas. Uhum. Então é a questão até pastoral em relação a quem está ali ministrando, né? Sim. Ter não ter pressa de passar de uma canção para outra, que é uma coisa que eu, por exemplo, eu aprendi isso com a adoração extravagante. Não ter pressa de passar de uma canção para outra. Ministrar o Senhor, repetir.
e aí passar para a próxima. Era isso que eu ia falar, Esdras, porque assim, a gente respeita outras liturgias e acha super legal, mas eu não aceito muito a crítica para os movimentos de adoração em relação à repetição. Porque repetição é errado. Porque quando a gente olha até na história da espiritualidade, Sim. a história da mística, né, cristã, Sim. a gente vai ver vários homens de Deus meditando Sim, e sim, repetindo várias vezes. Então a repetição até é bíblica. O Senhor Sim. é bom e seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e seu amor, né? Salmos repete Sim. a repetição. Eu acho, assim, eu vou falar o que eu acho. Talvez quem faça esse tipo de crítica tenha uma mentalidade, primeiro, de que a pregação é o ponto central do culto. Talvez. Alguns sim, outros não. E talvez assim, inconscientemente, que aquele momento ali é um momento para você cantar algo e quase não ter conexão com Deus, cara, durante que você está cantando. Aquecer só. E tipo assim, eu falo isso vindo... de preparar para a palavra, né? Isso. Aquece para a palavra. Sim. Canta uma besteirinha para animar assim, o povo aí. Vindo de um contexto reformado, presbiteriano. Sim. Entendeu? De cantar ali 3 canções, louvor, aí cantava um hino do inário. E a coisa no meio reformado, eles estão também buscando uma reforma na adoração ultimamente, né? Mesmo com essa questão assim de muitos querem um retorno para só cantar o saltério, sim. Mesmo isso é um desejo de uma adoração mais genuína. Sim, total. Né? Porque isso não é o que o presbiterianismo gostaria de ter. Sim. Mas é que, infelizmente, a coisa vai degringolando quando não tem muito cuidado, pastoreamento. Sim. Né? Pastoreamento da adoração, né? Por isso, inclusive, a gente te chamou de pastor de liturgia, né? E sobre o mantra também, acho que os mantras aí no hinduísmo e tal, tem muito a ver com esvaziar a mente, né? Sim. O esvaziamento da mente. E a meditação cristã, a gente sabe que não é isso. É o oposto. Eu tô numa frase... preenchimento da mente com verdades. Isso, falando sobre Jesus e eu repito. Eu lembro que assim, eu ouvia muito algumas músicas de adoração, minha mãe dizia, essa mulher não para de miar, a mesma coisa. Minha mãe não gostava. Falei, gente, mas é maravilhoso quando você conecta com aquilo, né? Você tá repetindo aquilo, tá vindo novas dimensões da realidade. Novas dimensões. E é pra quê? Pra quê aquilo ali? É pra encontrar com Deus, cara. É pra Deus, É pra encontrar com o objeto, né? A espiritualidade cristã. Cultuada, adorada. Explica muito isso aí. O cerne do culto é encontrar com Deus. Muito bom. Agora, deixa eu falar. Vamos encerrar. Deixa eu falar não. Precisamos encerrar. Tá muito bom esse bate-papo. A gente faz de novo. Eu tenho um voo para pegar agora. Muito bom, Esdras, suas últimas palavras aí. Encerra aí. O que você quer deixar para as pessoas? O que você... Para os jovens. Mensagem... Quero deixar mensagem para os jovens. Para os jovens. Para a mocidade. Eu sou jovem. Que a história do povo de Deus é muito mais extensa do que 10, 20, 30 anos. A gente está aqui, quando chega e nasce de novo e entra para a família de Deus, a gente está entrando numa família que tem tesouros, tem um baú riquíssimo. Muito bom. Em termos de teologia, de história e inclusive de canções. Né? A adoração cristã não se limita ao que equivocadamente tem se chamado de worship hoje. Praticamente virou um termo pejorativo. Né? Worship é o cara do gospel que entrou nisso. O cara do gospel que entrou no mercado de música de adoração. Né? E é a adoração se tornando mercado, né? É a adoração se tornando mercado. Mas não é o que a gente quer. O Cirilo, eu ouvi uma frase dele recentemente, ele falando do que aconteceu com a adoração extravagante, que a gente nem entrou, né? Como que a coisa degringolou tanto assim. Ele falou assim que da noite para o dia, adoradores se tornaram artistas e artistas se tornaram adoradores. Isso aí dá só um podcast. Né? Como o Marcos Almeida fala, o palco se tornou altar e o altar se tornou palco. Então, meu recado, assim, o conselho é ouvir coisas do passado. Né? Ouvir o que aconteceu antes, ter contato com os hinos antigos, ter contato com líderes de adoração antigos para entender o processo e onde a gente está hoje. E até para entender para onde que a gente deve ir como igreja em relação à música de adoração. Né? Para onde que o Senhor está querendo, apontando que a gente vá hoje. Né? Então a gente está numa família riquíssima.
Que Vamos Carol deixar- Tesouros, né? Suas últimas palavras? A gente vai deixar na descrição, né, Esdras? Eu e você, a gente preparou uma descrição bem legal, com álbuns, com links no Spotify. Tem coisa no YouTube, bastante Sim. coisa que a gente falou aqui. Eu sei que a gente falou bastante nomes, né? John Wimber, tantos nomes que a gente cita assim. Mas queria até incentivar o Esdras, se você quiser convidar ele para ministrar na sua igreja, não só o louvor, mas para a equipe de música. Ele é muito bom para treinamento e trabalhar essa questão da vida interior do músico, né? Da realidade, não só a coisa certinha esteticamente da música, mas essa questão interior, né? Na descrição do vídeo, Vamos deixar. contato do Esdras. E você pode seguir ele também no Instagram. Qual é o seu Instagram, Esdras? Esdras Neves. Esdras C. Neves. De vez em quando ele posta umas músicas antigas, é bom ir lá olhar. Eu gosto, eu sempre olho lá, eu vou ouvir essa música. Igual Preciso ontem de eu tava Ti, na né? vibe. Amanheci na vibe. Amanheceu com uma música antiga aí. Então vai desde hinos até adoração extravagante, Sim. o Esdras. Muito bom. Obrigada, viu, Tamo amigo? aí. Valeu, gente. Então, segue a gente nas redes sociais. Siga o Instagram, curta aí a nossa página, curta nosso canal, se inscreva no canal. Se inscreva também no meu canal, da Carol, de todo mundo, do Convergência Music. E não se esqueça que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Falou! A Escola Convergência é nosso parceiro na produção desse podcast.